Programa Direitos Fundamentais. TV DDF. Olá, quem nos acompanha. O Democracia e Direitos Fundamentais de hoje analisa o processo de crise democrática a partir da ampliação do papel das Forças Armadas em diferentes campos, da segurança, inteligência, economia, educação, saúde e justiça. O aspecto delicado dessa situação é que não se observa a reação das instituições ou a criação de contrapesos civis, tanto dentro do Poder Executivo quanto dentro e fora dos demais poderes do governo federal e da sociedade como um todo. O que estabelece um claro sinal de fraqueza no processo de recuperação e consolidação democrática. Pois no programa de hoje vamos definir o que se entende por militarização e a forma como tem evoluído o processo de integração das Forças Armadas nas tarefas que vão desde o controle da segurança pública, a fiscalização ambiental, as áreas estratégicas de energia, até a educação pública. Vamos examinar a magnitude do problema e a capacidade de resposta institucional das instituições civis para mitigar os desafios impostos nesse momento de crise democrática. E para isso, contamos com as presenças dos advogados Tarso Genro, Rogério Viola Coelho, além da professora Neiva Lazarotto, diretora do 39º Núcleo do CEPERS, e também integra a direção executiva da Intersindical e a coordenadora do Setorial de Mulheres da Central. Eu começo aqui com o ex-governador, ex-ministro da Justiça, Tarso Genro. É um problema que deve preocupar a consolidação ou o resgate, a recuperação da democracia, esse papel um pouco confuso e cada vez mais ampliado das Forças Armadas? É confuso e ampliado, realmente, né? Porque é uma situação atípica que nós estamos vivendo hoje, na tradição de intervenção das Forças Armadas no processo político, né? Até o fim da década de 70, por aí, um pouco antes, mais fortemente, durante os anos 60, a tradição se mantinha a partir do pronunciamento militar. Os militares faziam um pronunciamento político, agregavam, né, forças militares e forças políticas civis e ocupavam o poder de Estado. O famoso golpe militar, né? Esse é o sentido do golpe militar na América Latina, embora ele tenha as suas tipicidades, né, regionais, às vezes diferenciadas, obviamente. O que ocorre hoje? Hoje ocorre uma paulatina ocupação do território da política e das instituições do Estado através de sucessivos movimentos de exceção que vão militarizando o Estado e militarizando a política, né? Sem aquela ruptura tradicional que ocorria nos golpes militares tão conhecidos na América Latina e que sempre infernizaram a vida da sociedade civil e a organização soberana das nações. Esse processo ele pode ser marcado de forma caricatural por dois momentos extremos. O primeiro momento é quando o representante desse poder militar que vinha ascendendo de maneira atípica, né, ele vai ao microfone no impeachment da presidenta Dilma e faz um elogio da tortura. E, portanto, ele estabelece uma ruptura formal com todas as instituições da República que foram formadas a partir de 88. E essas instituições não reagem, pelo contrário, ele tem um apoio majoritário no Congresso Nacional. Saltemos de lá para a situação atual da militarização das escolas. Os convênios entre a União Federal e os Estados federados, eles não são proibidos, eles são, inclusive, reconhecidos no nosso processo constitucional. Mas esses convênios que estão sendo feitos, eles ferem da base ao centro da pirâmide da normatividade jurídica do país, das normas legais que organizam o Estado, e particularmente a educação brasileira, permitindo a intervenção do poder militar nas escolas, a direção das escolas sob o poder militar. Então vejam que existe uma evolução qualitativa da ocupação do Estado pelos militares, né, com militares ocupando cargos de responsabilidade, cargos de confiança, a presidência da República, a vice-presidência da República,
e um conjunto de organismos de controle do Estado. E no meio disso tudo tem o quê? As forças militares pedindo para o Tribunal Superior Eleitoral que preste contas a ela a respeito da sanidade, né, legal do processo eleitoral. Então, é um movimento atípico, há uma intensa militarização do Estado e uma intensa militarização da política, da esfera da política, né? Com um poder militar, com um partido militar organicamente estruturado dentro e fora do Estado. Então, se nós não bloquearmos isso, nós vamos até o final. E teremos, então, a ditadura perfeita, né? Sem golpe de Estado, mas uma ditadura perfeita do poder militar. Doutor Rogério, que está sempre acompanhado aqui da Constituição, né, a partir desse livro que lhe acompanha aqui, como é que o senhor compreende essa situação? Eu estou sempre acompanhado da Constituição porque é a minha arma. Existia um cristão que ia lá em Santiago do Boqueirão, que ia nas procissões, e ele tinha uma fé muito intensa. E ele ia com um coldre aparecendo e a Bíblia colocada ali. E ele dizia que a Bíblia era a arma dele. Pois a minha arma agora é a Constituição e eu uso no coldre. E ele tem o tiro mais rápido do Velho Oeste. Diz aí, doutor Rogério, porque que essa situação que a gente percebe agora está em desacordo com o que a gente tem na nossa Constituição, ou não? Mas então, esse projeto que foi instituído pelo governo federal, que recebeu o nome de PECIM, visa instituir escolas cívico-militares sobre cada uma das escolas públicas dos estados e municípios. E isso se dá, primeiro, com a edição de um decreto federal e que descreve como será essa intervenção nas escolas públicas que realizam o ensino fundamental nos diversos entes federados subnacionais. Pois, com mais um detalhe, para que se aplique nos estados esse projeto e nos municípios, é preciso que haja uma adesão, portanto, um convênio do Estado com a União, e a União representada pelo Ministério da Educação e pelo Ministério da Defesa. Esse projeto, então, em última análise, ele tem por objetivo levar a pedagogia das escolas militares para as escolas públicas estaduais e municipais. E que pedagogia é essa? Nós poderíamos dizer que é a pedagogia da obediência, porque esta é a formação ideológica que imprime as escolas militares. E nas escolas militares é natural que seja assim, porque ali começa a formação de militares que depois vão seguir a carreira. E por que pedagogia da obediência? Porque na organização militar, os princípios estruturantes são a hierarquia e a disciplina. Isto significa, isto é assim, porque o pensamento, todo pensamento, planejamento do trabalho, da atividade, é concentrado no topo, no famoso Estado Maior, que corresponde, no Taylorismo, à gerência científica. Então, incide na organização militar o princípio fundamental do Taylorismo, que é a concentração do pensamento fora do espaço de execução do trabalho. Na indústria da segunda revolução industrial, havia a gerência científica, que era, inclusive, separada
do comando, não é, da gestão executiva. Pois no Exército funciona assim. E é preciso, para que esse pensamento flua da melhor forma possível, através de uma cadeia hierárquica que encontre, lá na hora dos executores do projeto, a presteza e a regularidade na execução do trabalho. Por isso eu chamo de pedagogia da obediência, né? E que é natural que seja assim no Exército. Por outro lado, nas escolas públicas do ensino fundamental em todo o país, há uma regulação que começa na Constituição, e ali se institui justamente uma pedagogia oposta, que é a pedagogia da autonomia, que antes de estar na Constituição, devidamente regulada e estruturada, foi definida pelo nosso Paulo Freire, que tem um livro, A Pedagogia da Autonomia, e ele diz o que é essa pedagogia da autonomia. A sua finalidade, ou melhor, o objetivo desta pedagogia é formar cidadãos dotados de autonomia, capazes de serem cidadãos ativos, cidadãos que participam, que têm capacidade de participar de todo o processo político, como sujeitos e não como meros depositários de voto no momento das eleições. E o Paulo Freire, então, editou nesse livro os postulados dessa pedagogia da autonomia, destacando apenas os mais significativos. Ele divide, primeiro fala sobre a prática dos docentes. O que seria? Qual seria essa prática? Primeiro, eles seriam dedicados à pesquisa. Isso significa estariam buscando sempre a criação e também a sua qualificação. Segundo, diz o segundo postulado que ele institui: ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação. Depois, ensinar exige reflexão crítica sobre a prática. A pedagogia da obediência, ela é, por natureza, acrítica, né? Ela exclui a crítica. E então a pedagogia da autonomia exige reflexão e crítica sobre a prática. Uma expressão que se aplica também nas escolas é aplicada pelo Garcia de Enterria para a autonomia das universidades. Ele dizia que a universidade é a consciência crítica da sociedade, né? Então, em certa medida, está incluindo nos postulados da escola pública a consciência crítica, né? Formando futuros universitários que vão exercitar a consciência crítica. Depois, diz ele, ensinar não é transferir conhecimento. Um sujeito e um destinatário, um objeto, um depositário de conhecimento. Por outro lado, ensinar
exige respeito à autonomia do ser do educando, ou seja, respeito aos seus saberes. E este saber que ele vai receber, ele vai ter que partir, ter como ponto de partida os saberes do educando. Ainda, ensinar exige humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos educadores, porque os educadores vêm sendo sucateados, né? E ele, então, que é fundamental a defesa dos direitos dos educadores não é só a liberdade de ensino, não é? É a defesa das suas condições de vida. E ainda, ensinar exige a convicção de que a mudança é possível. A pedagogia da obediência nas escolas militares ensina e prepara para a defesa da ordem instituída. E a pedagogia da autonomia prepara para a convicção de que a mudança é possível, prepara para a mudança, coerente com aquela ideia de que a escola é a consciência crítica da sociedade, né? Então está formando indivíduos com capacidade crítica. O senhor nos mostra, doutor Rogério, então, que são duas abordagens absolutamente antagônicas, né? De um lado, uma ideia, uma pedagogia da obediência, da disciplina, da hierarquia, né? Do aluno como um depositário que vai executar determinados pensamentos centralizados, enfim, em outro lugar. E, de outro lado, uma pedagogia que compreende a escola pública e a escola, de uma maneira geral, como um espaço de autonomia, né? De construção, de crítica, né? E do aluno como sujeito de todo o processo. Mas isso seria uma visão puramente pedagógica, ou seja, duas concepções distintas de como ensinar, ou isso tem a ver com direitos estabelecidos que devem ser preservados dentro da escola pública, pensando aí do ponto de vista constitucional? É nisso que nós vamos chegar. A escola pública, ela é uma instituição, né? A escola pública é uma instituição, e é uma instituição criada pelo direito, começando pela Constituição, e depois por todo um ordenamento subsequente da esfera comum, que nós vamos ver. Aí, mais um postulado que coloca o Paulo Freire. Ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo. Ou seja, é uma formação, essa pedagogia visa formar pessoas para o exercício da sua liberdade positiva, que é justamente intervir no mundo, não é? Na sociedade, na organização. Por último, ensinar exige liberdade e autoridade. Ensinar exige saber escutar. Não se imagina numa escola militar, é o antípoda disso, não é? Não tem que saber escutar. E ensinar exige disponibilidade para o diálogo, outra coisa. Como é que se estrutura essa instituição? Então, o que eu gostaria de dizer é que a pedagogia da autonomia foi que o Paulo Freire possivelmente falou antes da Constituição. A Constituição se mirou na doutrina do Paulo para criar essa instituição que é a escola pública. E como que a Constituição começa? Começa quando, no capítulo que trata da educação, que é reconhecido lá no início da Constituição, entre os direitos fundamentais, direito à educação, na parte orgânica da Constituição, onde ela institui as garantias
as garantias e cria as instituições para realizar aqueles direitos fundamentais. E o que se ocupa de instituir a escola pública para a pedagogia da autonomia é o artigo 206 da Constituição, que diz, tem que olhar minha arma aqui, do artigo 206. A educação, o 205, a educação, direito de todos e dever do Estado será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. 1. Igualdade de condições de acesso, e aqui é o ponto central. Liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. É interessante destacar que esta liberdade não começa pela liberdade de ensinar, começa pela liberdade de aprender, o que significa que o educando, ele é um sujeito ativo. O ato de aprender precede o ato de ensinar. Pois bem, o terceiro é pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Ora, as escolas cívico-militares não têm concepções, pluralidade, e né, concepções pedagógicas, coexistência de instituições aqui. Depois ainda, valorização dos profissionais do ensino e o inciso 6º, princípio, portanto, do ensino. Gestão democrática do ensino público na forma da lei. A gestão democrática é a garantia de ter uma instituição que vá realizar o objetivo que está lá no artigo 205. Visa o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania. Eis aí, então, aqui se cria a instituição da escola pública. Ainda no artigo 214 da nossa Bíblia, diz a Constituição que, aliás, o Constituinte diz, que a lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação, de duração plurianual, visando a articulação e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e a integração das ações do poder público que conduzam à erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, melhoria da qualidade do ensino, formação para o trabalho e aqui o inciso 5º, que é o central, promoção humanística, científica e tecnológica. Ora, uma formação numa escola da pedagogia da obediência não vai formar, não vai fazer a promoção humanística. Portanto, aqui tem o projeto genérico dessa instituição, que é a escola pública, que depois vai ser regulado mais concretamente, primeiro pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que no artigo 3º repete o artigo 206 que eu li antes. E depois, essa lei fala, em vários artigos, vai instituindo a pedagogia da autonomia. Depois dessa lei, vêm os estados. O estado do Rio Grande do Sul repete o artigo 6 da Constituição no seu artigo 190 e poucos.
E, em seguida, foi dos primeiros estados a criar, depois da Constituição, a Lei da Gestão Democrática. E essa Lei da Gestão Democrática institui uma forma de soberania popular para parcial, para um universo parcial da sociedade. É uma forma de democracia direta, né, Da comunidade dos escolar. antigos, porque um recorte de uma subcomunidade na comunidade nacional vai exercer uma parcela de soberania, né? Porque vai ter a sua auto-organização e o seu autogoverno, que são as duas características da autonomia. E, feito isto, essa instituição, aí nós vamos ver a regulação nessa lei da gestão democrática, está tudo ali, a pedagogia da autonomia, né? E, inclusive, essa autonomia é para que a comunidade escolar faça a gestão administrativa, financeira e didático-pedagógica. É uma competência que esta lei atribui à comunidade e já prevê os órgãos. O órgão central é o órgão Conselho Escolar. Pois bem, o que prevê esta militarização, decreto que cria a militarização da escola? O governo federal contratará militares aposentados e os governos estaduais farão o mesmo, militares aposentados para prestar assessoramento. Mas o que é assessoramento? O próprio decreto diz que é coordenar a administração, a gestão financeira e a gestão didático-pedagógica. Esta coordenar e ainda explicita que é para instituir lá a mesmo ensino das escolas militares. Então, eu acho que para a gente colocar, né, agora a professora Neida vai dizer, vai nos contar como é que está chegando isso e qual é a receptividade. Pois é, professora sindicalista Neiva Lazarotto, acho que o doutor Rogério nos trouxe aqui, nos mostrou, né, didaticamente como essa concepção, né, da pedagogia, da autonomia do Paulo Freire acaba sendo positivada aqui na Constituição e determina, né, como deve ser feita a gestão com autonomia, né, dessas comunidades escolares, né, tanto no país quanto nos estados subnacionais. Qual é a visão, então, né, dos professores e de quem atua, né, dentro das escolas e conhece aí as necessidades? A senhora entende que é valorizado por parte da sociedade essa ideia de disciplina, de ordem, de hierarquia, como se isso pudesse significar uma aquisição mais qualificada de conhecimento, de estudos, né? Ou não? Qual é a sua visão sobre isso? Muito bem. Então, primeiro dizer que o doutor Rogério se revelou um grande pedagogo aqui. Ao abordar a questão da autonomia. E eu acho, Rogério, que a consagração da autonomia pela Constituição tem a ver de processos sociais, né? O Tarso referiu a história da intervenção, da militarização, do golpe, etc., lá atrás, com um processo da luta pela redemocratização no país, né? Resultado disso e de um ascenso das lutas da classe trabalhadora, da formação dos movimentos sociais naquele período. Eu lembro que se participou muito, através de comunidades de base, através do sindicalismo, da elaboração de propostas para a Constituição. Então, tem esse processo. E a ideia da militarização, né, ela justamente visa restringir, visa a ordem, a obediência cega, né,
ao chefe, a um chefe, é isso. Como é que isso chega nas escolas, né? Se a comunidade, a tua pergunta diz se a comunidade valoriza essa ideia da disciplina. Nós tememos que boa parte sim, que boa parte das comunidades valorizem uma ideia de segurança dentro da escola e de obediência, né? De disciplina. Mas são aqueles setores sociais mais vulneráveis, com menos acesso ao conhecimento, não desprovidos de conhecimento. O nosso mestre Paulo Freire parte disso, né? É o que tem de mais revolucionário na educação. Não é aí sim o projeto da escola cívico-militar, que é uma revolução na educação. Ao contrário, ela é uma involução. Paulo Freire e a pedagogia da autonomia é justamente isso. Conceber o processo educacional como um processo que parte, né, do direito do aprender e aprender a partir da vida das pessoas, da comunidade, daquela comunidade, daquele estudante, mas que visa, né, um desenvolvimento pleno, completo, amplo, né, com direito ao acesso a todo o conhecimento acumulado pela humanidade, de todas as áreas e de todas as ciências, né? E com o direito ao acesso à arte, à liberdade, à música, à criação. A disciplina, ela não oportuniza isso, não oportuniza a pesquisa, ela tolhe todo esse processo da criação do ser humano. Veja que, por exemplo, a última grande revolução tecnológica vem do Vale do Silício. O que aconteceu lá? Não foi imposto mais disciplina do que tem o ser humano no seu cotidiano, porque nós já temos bastante disciplina, né, doutor Rogério, doutor Tarso? Nós temos o horário, horário de trabalho, horário de ônibus, né, o tempo de fala, né, a gente acaba se disciplinando, etc. Já tem muita disciplina presente em nossa vida, né, em especial da classe trabalhadora ou dos setores populares, que são os usuários, os beneficiários da escola pública. O que aconteceu no Vale do Silício? Teve uma flexibilização dos tempos, da vida do trabalhador, da produção, etc. E é justamente isso, o tempo livre, a oportunidade de liberdade, a ideia de liberdade e de autonomia é que propicia a criação do novo e não ao contrário. Então, o projeto bolsonarista da escola cívico-militar está na contramão da evolução da humanidade, do que pregou Paulo Freire, do que nós pregamos. Paulo Freire tem que ser a nossa inspiração para justamente poder fazer com que a comunidade, a humanidade avance. E esse projeto do Bolsonaro, nós vimos do Bolsonaro, que é um decreto seu, na criação da escola cívico-militar, visa justamente isso, instituir uma intervenção militar. Veja que no manual, o doutor Rogério citou de modo amplo, mas o manual de orientação para a implantação do projeto, ele diz que a escola terá uma gestão que a gestão administrativa da escola compreende a direção da escola, compreendida pelo diretor, a diretora, vice-diretor, o vice-direção da escola conforme o tamanho, e oficial de gestão escolar. Veja bem, um oficial de gestão escolar. Então, não é uma simples introdução na escola estadual, escola municipal, dos monitores, como pregam aqui no Rio Grande do Sul, e criado através de um projeto de lei estadual do tenente-coronel Zucco, que é justamente a destinação de oficiais da reserva, aposentados, para atuarem como monitores, como se fossem apenas monitores da disciplina, um suporte aos professores, para que tivesse ordem dentro da escola, para que os professores pudessem bem desempenhar a sua tarefa do ensino e aprendizagem. Não, esse gestor, oficial em gestão escolar, ele, colocado como um assessor da direção, não, ele vai ter poder de ingerência, justamente o que dizia o doutor Rogério. Então, nós estamos diante de um projeto que visa, sim, instituir, né, uma visão militarizada de escola. Escola militar é uma coisa. Quem quer ter o seu filho, sua filha estudando em escola militar, né, já sabe que é uma escola com um padrão, com um modelo, né? E existem, inclusive, escolas preparatórias para que as crianças ingressem à escola militar, e que depois vai fazer carreira, vai para Agulhas Negras, etc, etc. Aqui não. Aqui eles estão vendendo a ideia de um modelo de excelência, né, do doutor Rogério, que coloca o projeto Escola Cívico-Militar, para escolas de vulnerabilidade social, para escolas da periferia. Por exemplo, a escola de Porto Alegre, onde eles estão tentando implementar, que fica na Cavalhada, era uma escola com
precariedade estrutural, algumas salas de aulas interditadas há alguns anos sem receber a reforma, uma escola que sofreu vários assaltos, que teve o furto dos fios da iluminação, parecem cortados inclusive por profissionais, olha o detalhe, tá? E o que eles ofereceram como solução? A implantação da escola cívico-militar, porque vai ter segurança, porque vai ter ordem e disciplina e vai ter R$650 mil para a escola. Aqui cria uma diferenciação. Evidentemente que as escolas das populações mais carentes precisam de mais recurso, né? Mas o que nós precisamos, então, nas escolas é justamente de condições, desde as condições materiais, mais recursos humanos, os recursos humanos bem formados, com formação permanente de fato a vida toda, muito bem remunerados e não a implantação dos militares dentro da escola, para que tenha um controle, para que tenha... E ao fim e ao cabo, nós entendemos que essa escola não visa apenas uma militarização simples, pura em si. Ela pretende, acho que esse é o projeto de Bolsonaro, que nós esperamos derrotar, né, por os processos de lutas de resistência, visa, na nossa opinião, cooptar jovens, filhos de pobres da periferia para se tornarem as suas bandas neofascistas, Tarso. Vide os processos que, né, o que ele defende em toda a sua concepção, vide Ucrânia, vide o que foi Trump, como é que encerra o seu governo, etc. Nós achamos que tem, por este objetivo, o recrutamento de jovens que não vem alternativa nesse modelo de sociedade, não tem um emprego, não tem o acesso à universidade garantido, né, para que eles venham ser justamente os soldados de bandas neofascistas. E eu ia perguntar também para a senhora, como a senhora percebe o papel dos professores nessa estrutura de poder aí, né, com um oficial que se torna autoridade, né, para fazer o controle, a ordem e a disciplina. Eu já peço para a senhora responder, para a gente fazer uma rodadinha final, que a gente já está com o nosso tempo aqui estourado. Ou seja, que papel tem o professor numa estrutura, numa proposta como essa, considerando, né, o objetivo de formação aí que a gente viu, que se distancia? Começa por obedecer. E soldado raso nessa soldado raso. Muito mal pago. Muito mal pago, né, para obedecer. Veja bem que assim, ó, seria um papel de resistir. Infelizmente, nós temos tido pouca resistência, infelizmente. E não é à toa, é um processo, né, de precarização. Boa parte das escolas, elas têm a sua absoluta maioria professores contratados. Os professores contratados têm um vínculo profissional frágil, né? Frágil. Uhum. E por isso eles têm medo, inclusive, de perder o seu emprego, de perder o seu trabalho. Eles se sujeitam, inclusive, a assinar, o doutor Rogério sabe, nós passamos para o escritório, um termo de responsabilidade com determinadas normas, com cumprimento de determinadas tarefas. Poucos resistem. E mais, quando esse projeto é apresentado para a sociedade, para a comunidade é ganha, porque é uma comunidade pobre, vulnerável, etc., e que vê com bons olhos, é seduzida. R$650 mil. Ordem, disciplina, uniforme, segurança, a presença dos militares. E nós achamos que ela é justamente o contrário. Achamos que esse é um modelo que vai na contramão da evolução humana, é uma tragédia e nós estamos em luta para combater. O governo estadual solicitou para este ano ao governo federal a inclusão de 11 escolas aqui do Rio Grande do Sul, entre escolas estaduais e municipais. Uma aqui em Porto Alegre. Nós estamos numa batalha para que ela não se consolide. Doutor Rogério, para a gente se despedir, tem... Só deixa eu fazer uma observação, me permite. É importante essa lembrança que a Neiva fez do paralelismo, né, na estrutura militar que isso aí pode causar. Porque a característica central da soberania no Estado moderno é o poder de realizar a guerra para defender a nação. Isso dentro dessa visão abstrata, né, da soberania que se desenvolve a partir do século XVII, do século XVIII, e que se aprimora no século XIX. O que isso requer? Isso requer, no Estado moderno, a profissionalização e a carreira das Forças Armadas. Que elas ficam subordinadas, portanto, ao poder soberano, que delega às Forças Armadas e determina às Forças Armadas ou a segurança interna, no caso de
desequilíbrio absoluto, né, da institucionalidade, mas particularmente a defesa da nação. E para isso tem formação profissional, tem carreira e tem vínculos com o princípio fundamental do direito e do dever de fazer a guerra, quando isso aí for necessário na manutenção do Estado moderno. Se você cria, a partir do Estado soberano, uma estrutura paralela de formação, os militares mais preparados, mais inteligentes, né, mais estudiosos, saberão que está sendo criado ali um aparato paramilitar para quê? Para combatê-los, para combater o exército formal. E este foi o princípio sempre que se instalou, né, dentro da evolução dos movimentos fascistas modernos do século passado, que é o paralelismo miliciano para combater ou para absorver as funções das Forças Armadas, que são levadas, portanto, a exercer funções que estão fora, né, desse princípio soberano do Estado moderno. E aqui nós estamos falando em abstrato do Estado moderno em geral. Em geral. E é isso que está acontecendo aqui no Brasil. Quer dizer, à medida que você retira o profissionalismo e a carreira e gera espírito militar organizado, a partir de um projeto que vem da União Federal, você está criando um paralelismo e uma adversidade para as próprias Forças Armadas, para o exercício da guerra nas funções soberanas do Estado. Eu tenho certeza que as pessoas mais sérias dentro da estrutura militar devem estar pensando nisso. Ou vão aderir, ou vão contestar. Doutor Rogério, para a gente encerrar, então, eu queria temos remédio para isso? Contar duas coisas. E nessa venda da ideia da militarização, há um argumento também que funciona com a comunidade, que é a promessa de um ensino de outro patamar de qualidade. E aí eles atribuem que é essa forma de organização que gera este ensino de maior qualidade, quando, na realidade, é a valorização dos professores. Os professores nas escolas militares hoje, que têm um nível de ensino efetivamente muito bom, são professores que têm uma carreira, que têm um salário inicial que começa lá pelos 8.000, em seguida pula para 10, 12, e chega em seguida a 15, e mesmo deixando para o imposto de renda 4, 5 mil, eles ainda podem ter uma vida digna. E o que é principal, eles podem ficar só com esse emprego que tem 4 horas de atividade por dia e não chega a ter 4 horas de aula. E no tempo restante, eles podem preparar suas aulas, eles podem pesquisar, eles podem estar se atualizando. Esclarecimento importante, hein? Em contrapartida, não é? Na escola pública, pelo estado de pobreza que ficaram os penúria. estados da federação, não é? Com a concentração da receita na União, e os professores, além de ter dois contratos ou 2 coisas, ainda buscam complementar com uma terceira atividade na área privada. Mas o que eu queria retomar era a questão da nação, né? Porque houve uma falta no momento que eu tentei definir como é que era a preparação militar. Não é só preparação para o trabalho deles, né? Que é separando o pensamento da execução. É também o culto de um ente a servir, que é o culto da nação. É o culto da nação. Vamos pegar um pouco a história da nação. A nação foi na Revolução Francesa que, na hora, ela foi feita toda para instituir a autonomia coletiva da sociedade. Era essa a promessa.
E quando chegou a hora de instituir, fazer as constituições, eles inventaram essa, que a soberania é da nação, não é do povo. E se sucederam na França várias constituições. A Constituição de 1970, republicana, que tirou do período imperial anterior, que vigorou na maior parte do século XIX, ali é que mudou, passou a ser soberania do povo, né? E a nação foi preterida. Mas a ideia de nação, eu diria assim, o conceito existe um conceito autoritário de nação e um conceito democrático. O conceito autoritário diz que a nação é o quê? É a cultura, é a história, a tradição, os costumes. Só que essa nação é composta por abstrações. A cultura, não a pessoa que tem cultura. E é por aí vai. É só um conjunto de abstrações. E a origem dessa formação da nação está lá no romantismo alemão, segundo contam os historiadores. Pois bem, e qual é o conceito democrático de nação? Nação é o quê? É o povo soberano, é o povo dotado de autonomia, é o povo determinando a sua vida. Mas é o povo portador de cultura, o povo portador das tradições, dos costumes, é o povo, né? São as pessoas. Só que esse não é o conceito de nação que a cultura militar veicula. Ela veicula o conceito abstrato de nação, né? O conceito autoritário, que a burguesia inventou para segurar o quê? A autonomia popular, que era a grande razão E, por sinal, a autonomia da sociedade, que até então era guiada por uma heteronomia, era Deus que mandava todo o comando para a sociedade através do monarca, não é? A revolução visava conquistar a autonomia coletiva da sociedade, né? E qual a finalidade? Era justamente para obter a autonomia dos indivíduos. Então, o projeto da democracia moderna é um projeto de conquista da autonomia da sociedade e como instrumento para chegar a realizar a autonomia do indivíduo, que este sim é o projeto civilizatório. E mais generoso, ou seja, autonomia, né, doutor Rogério, não obediência. Certamente a gente vai voltar ainda a tratar desse assunto. Eu agradeço imensamente a aula do doutor Rogério aqui para nós, que se revelou um grande pedagogo, né? Professora Neiva Lazarotto também, que nos traz aí a realidade das escolas do dia a dia. Doutor Tarso Genro, sempre com as suas análises bastante amplas e inspiradoras para nós. Muito obrigada por quem nos acompanhou. A gente volta aí na próxima semana para um novo encontro. Até lá!